Sofisticação sexual versus maturidade sexual. 50 anos de crescente liberdade em relação às restrições vitorianas sobre a expressão e o comportamento sexual resultaram em uma atitude que pode ser descrita como sofisticação sexual, mas que dificilmente pode ser chamada de maturidade sexual. Embora a pessoa média de hoje pareça mais conhecedora sobre assuntos sexuais do que eram seus antecessores, há muitos indícios de que ela está confusa quanto ao seu papel sexual e incerta quanto aos seus objetivos sexuais. A psicanálise forneceu ao indivíduo esclarecido muitas respostas a perguntas sexuais, mas fez pouco para resolver suas culpas ou aliviar sua frustração. Essa frustração não se deve à falta de oportunidades para experiências sexuais, mas à incapacidade de obter a alegria e a satisfação que o amor sexual promete. Está disponível ao público uma extensa literatura que descreve as técnicas sexuais de diferentes culturas, do Oriente e do Ocidente. Infelizmente, ela não oferece discernimento ou ajuda para os problemas de infelicidade sexual que são apresentados diariamente a médicos, psiquiatras e conselheiros conjugais. Assuntos sexuais são discutidos com uma abertura inédita há 50 anos. Ainda assim, existe considerável ignorância e desinformação sobre a natureza e a função do orgasmo sexual. Suspeita-se que a sofisticação sexual atual seja um manto que cobre e oculta a imaturidade sexual, os conflitos e as ansiedades de quem a ostenta. A reação popular a livros que oferecem o segredo da realização sexual em poucas lições fáceis revela uma imaturidade e ingenuidade generalizadas. Os livros de como fazer e os livros de como ser feliz seriam risíveis se a situação sexual era menos desesperadora. Como está, eles distorcem o problema e, no final, confundem o leitor. A profusão de manuais de sexo deveria ser um alerta de que as dificuldades não se resolverão com uma solução fácil. O comportamento sexual não pode ser desvinculado da personalidade global de um indivíduo. A sexualidade é uma parte ou um aspecto da personalidade e não pode ser alterada sem modificações correspondentes na personalidade. Por sua vez, como será mostrado mais adiante, a sexualidade informa e molda a personalidade. Por esse motivo, a realização sexual não pode ser alcançada através do uso ou prática de técnicas sexuais especiais. Em vez disso, é produto de um modo de vida, da experiência de uma personalidade madura. Há uma grande necessidade de compreender a sexualidade como uma expressão emocional. Este livro tenta atender a essa necessidade, assim como fornecer alguma clareza sobre a natureza do orgasmo sexual. Isso não pode ser feito sem uma consideração da relação entre sexualidade e personalidade. Uma vez explorada essa relação, será possível formular algumas das razões para a falta de realização sexual em homens e mulheres. Estudos de casos individuais de minha prática psiquiátrica serão usados para ilustrar problemas comuns a muitas pessoas. A crítica às atitudes sexuais atuais que surgirá deste estudo pode ajudar a prevenir os erros que perpetuam a infelicidade sexual. O material a ser apresentado neste estudo incorpora o conhecimento que adquiri em 15 anos de trabalho psiquiátrico ativo e 20 anos de estudo sobre este assunto. Baseia-se na simples observação, repetidamente confirmada na prática, de que os problemas emocionais e sexuais de uma pessoa refletem a mesma perturbação em sua personalidade. Pensar de outra forma implicaria que existem dois compartimentos na vida de uma pessoa. Um compartimento para suas atividades diurnas, à luz, com roupas, e outro para suas atividades na cama, no escuro, sem roupas. Minha experiência é que as pessoas não estão tão divididas, apesar de seus esforços para convencer os outros e a si mesmas de que estão. Apesar da tentativa comum de criar a impressão de que se pode funcionar de maneira diferente nesses dois níveis, o fato é que a dona de casa compulsiva não é uma pequena mariposa alegre noturna, nem o executivo responsável é um intrépido lotário. Quando se trata da resposta sexual, a dona de casa compulsiva tem medo de se soltar,
e o executivo responsável tem medo de se envolver. Sustento que o comportamento sexual de uma pessoa reflete sua personalidade, assim como a personalidade de um indivíduo é uma expressão de seus sentimentos sexuais. O ponto de vista que sustenta este estudo é que o comportamento sexual de um indivíduo só pode ser entendido fazendo referência à sua personalidade. Para definir e estabelecer esse ponto de vista, é necessário distinguir sofisticação sexual de maturidade sexual, o pretenso do real. A sofisticação sexual se manifesta de forma mais clara na atitude em relação a 1. O ato sexual, 2. A masturbação e 3. O corpo. Cada uma dessas atitudes será analisada e suas implicações descritas após uma definição preliminar da posição sofisticada. O sofisticado sexual considera o ato sexual como uma performance, em vez de uma expressão de sentimento pelo parceiro sexual. Na visão sofisticada, a relação sexual é considerada uma vitória para o ego, enquanto a masturbação é vista como uma derrota. Essa ênfase nos valores do ego na sexualidade serve para racionalizar a inadequação sexual e eliminar a consciência da culpa sexual. A culpa reprimida pode se tornar evidente nos sentimentos sobre a masturbação. A atitude sofisticada considera a personalidade como idêntica ao ego ou à mente, e ignora o papel do corpo e de seus processos físicos na determinação do comportamento e da resposta. Essa ignorância é mostrada pela falta de reconhecimento do efeito da tensão muscular sobre a responsividade sexual. Espasticidades musculares crônicas inibem a respiração normal e a motilidade, deprimindo os sentimentos sexuais. O indivíduo sofisticado assume que suas dificuldades sexuais são puramente psíquicas e, portanto, está desconectado dos aspectos somáticos de seu problema. 1. A pessoa sexualmente sofisticada aparentemente se libertou de toda a culpa sexual. Ele conhece as variedades de posições sexuais e as complexidades da técnica sexual, e transcendeu os limites que anteriormente distinguiam o normal do perverso. Aceitou como valor social a ausência de qualquer inibição ou restrição no comportamento sexual. É um devoto da literatura erótica e um expoente da abordagem objetiva e científica da sexualidade. É o indivíduo sexualmente emancipado. No entanto, a performance sexual às vezes não atinge o esperado, e o encontramos, ocasionalmente, no consultório de um psiquiatra em busca de ajuda. Suas ansiedades, ele nos assegura, decorrem de seu medo do fracasso. Ele diz que não tem medo do sexo e que não sente culpa pela atividade sexual. Ele teme não se sair adequadamente, especificamente, que possa não conseguir manter uma ereção, que a possa perder ou que possa ter uma ejaculação prematura. E ele é bem ciente de que, por causa de seus medos e ansiedade, exatamente aquilo de que ele tem medo pode acontecer facilmente. A mulher sexualmente sofisticada se preocupa em não alcançar o clímax, ou ter um orgasmo. Posso entender a ideia de fracasso em termos de uma derrota do ego masculino, ou seja, posso compreender o fracasso em termos de sua incapacidade de satisfazer a mulher. Posso conceber o fracasso de uma mulher em alcançar o clímax como um golpe para seu orgulho feminino. Mas uma visão da sexualidade na qual o sucesso ou fracasso de uma performance é considerado um critério válido da função sexual é uma visão enganosa. Vamos analisar as ideias incorporadas nesta visão, já que elas expressam a atitude subjacente em relação à sexualidade da pessoa sexualmente sofisticada. A ideia de que a atividade sexual envolve uma performance, cujas habilidades podem ser aprendidas em livros ou desenvolvidas através da prática, é exposta em numerosos livros sobre amor sexual. Devemos tomar cuidado ao simples mencionar de performance em relação ao sexo. Uma performance sugere a execução de um ato de tal forma que chame atenção para a habilidade especial ou a arte do exercício. Há uma qualidade pública em uma performance no sentido de que a execução do ato está sujeita à observação e crítica de outra pessoa ou de uma audiência. Uma performance é avaliada por normas externas ao executor. Essas distinções podem ser ilustradas pela função de comer. Normalmente, quando se come, não se está se apresentando.
mas quando se come em público, as ações envolvidas na alimentação assumem algumas das qualidades de uma performance. As maneiras à mesa estão sujeitas à observação, e não se pode evitar críticas se o comportamento não estiver à altura dos padrões de boa educação. O prazer em comer não é importante quando a etiqueta à mesa é questionada. Escrever uma carta, para dar outro exemplo, é certamente uma ação pessoal e privada. Mas quando seu estilo ou gramática é julgado ou avaliado, assume o aspecto de uma performance. O conceito de performance distingue ações públicas de privadas. Podemos ver, porém, que qualquer ação pode se tornar uma performance se for executada com o intuito de impressionar os outros, ou, o que é a mesma coisa, se estiver sujeita à avaliação por critérios objetivos em vez de subjetivos. Normalmente, o ato sexual é uma ação privada, mas torna-se pública quando é exposto à observação. Ele se torna, assim, exposto quando o estilo ou a maneira de sua execução é questionado e discutido a parte dos sentimentos que a ação se destina a expressar. Torna-se uma performance se perdemos de vista os sentimentos que lhe dão validade. Perde seu significado pessoal quando os critérios pelos quais é julgada não são subjetivos. O ato sexual é uma performance se for usado mais para impressionar o parceiro do que para expressar um sentimento interior. É uma performance se a satisfação do parceiro tiver precedência sobre a própria necessidade. É uma performance se os valores do ego forem mais importantes do que o sentimento ou a sensação. O sofisticado sexual é um performer sexual. Disse que ele performará bem se conseguir levar o parceiro ao clímax, independentemente de sua própria experiência subjetiva do ato. De fato, segundo Albert Ellis, pode nem ser necessário que ele penetre a mulher, já que é fácil para ele estimular as partes mais sensíveis de uma mulher com os dedos, lábios, língua ou outras partes de sua anatomia, se seu pênis não for adequado para o trabalho. Muitos homens nesta era sofisticada são performers sexuais. Seu comportamento sexual tem um elemento compulsivo baseado na necessidade de impressionar a si mesmos e aos outros com sua habilidade sexual. Eles estão fixados em seus egos masculinos, cujo símbolo é o falo ereto. Onde anteriormente tal comportamento pertencia a poucos, Casanova é um exemplo clássico, agora caracteriza a atitude sexual de muitos. Enquanto a compulsão existir, o ato sexual será uma performance na qual o risco de falha nunca está ausente. Quando a compulsão é reduzida ou eliminada durante a terapia analítica, os verdadeiros sentimentos do indivíduo emergem. Um dos meus pacientes relatou essa observação recentemente. Pela primeira vez na minha vida, percebo que estou perdendo minhas ereções. Isso pode ter acontecido 1 ou 2 vezes, antes em situações especiais, mas agora é diferente. Eu costumava conseguir transar, e depois sair para lutar algumas rodadas de boxe. Acho que isso era resultado de uma necessidade compulsiva de mostrar o quão forte eu era. Em várias ocasiões, tive 4 ou 5 mulheres em um único dia, correndo de um apartamento para outro. Era meu orgulho. Agora sinto que não tenho grande desejo de amor e, portanto, a ereção diminui. É ainda melhor agora quando estou embaixo da mulher em vez de estar por cima. Nesse paciente, havia um profundo conflito entre as necessidades orais, passivas e dependentes, e seu ideal de ego de uma personalidade masculina forte, agressiva. Ele estufou o peito, desenvolveu demais os músculos e apertou a mandíbula como uma defesa contra a criança dentro dele. Sua potência erétil compulsiva fazia parte da mesma manobra, mas ele nunca foi sexualmente feliz ou sexualmente realizado. A pose teve que ser abandonada antes que o conflito pudesse ser resolvido. Se alguém não está realizando o ato sexual para o benefício de si mesmo ou de seu parceiro, como é possível falhar? Se uma pessoa descobre que não tem desejo de comida, dificilmente descreveria sua falta de apetite como um fracasso. Se isso não é um fracasso, por que a perda do desejo sexual é assim considerada? A resposta a esta pergunta deve ser que vemos o ato sexual como uma performance,
a fim de esconder de nós mesmos e dos outros nossos verdadeiros sentimentos. Caso contrário, a impotência erétil seria considerada uma falta de interesse sexual no parceiro. A falta de interesse pode resultar do medo, hostilidade ou ausência de qualquer excitação sexual do parceiro, mas apenas em um sentido neurótico, isso deve ser considerado um fracasso. Uma atitude mais honesta em relação a si mesmo permitiria descobrir os verdadeiros sentimentos e, assim, evitar uma situação que é embaraçosa para o homem, para dizer o mínimo. Da mesma forma, a perda de uma ereção pode ser devido ao medo de penetrar na vagina, repugnância pelos órgãos genitais femininos ou outros motivos, mas, novamente, não deve ser considerado um fracasso. Quando os avanços sexuais do homem em direção à mulher são motivados em grande parte pelo desejo de obter sua aprovação ou evitar seu desprezo, é pouco provável que ele seja capaz de sustentar consistentemente sua ereção. Se a perda da ereção representa um fracasso, esse fracasso está em ele ser infiel a si mesmo. A pessoa sexualmente sofisticada encobre suas ansiedades, suas hostilidades e sua culpa, transpondo-as para um medo do fracasso. Torna-se necessário, portanto, desmascarar o performer e expor o medo do fracasso como uma racionalização sofisticada de seus verdadeiros medos. Alguns dos medos, culpas e hostilidades que estão escondidos sob o manto da sofisticação são revelados na seguinte declaração de um paciente que havia sido atormentado por muitos anos por impotência erétil e ejaculação precoce. Uma vez eu queria muito fazer sexo com minha mãe. Eu estava tão envergonhado. Acho que ainda estou. Cristo, você não admite coisas assim. Eu posso vê-la nu, branco, bonito, me atormentando. Fico desconfortável ao pensar nisso. Sinto-me tenso e minha garganta está apertada. Lembro-me de Mary, uma cadela astuta e cruel que distorce tudo o que é dito e desempenha o papel de salvadora de bêbados. Eu gostaria de ir com ela, bom e longo, e fazê-la rastejar até mim, porque eu poderia fazê-lo tão bom e duro e longo. Eu quero que ela me persiga, chorando e implorando, e eu a enlouqueço e a provoco, e construo, até que eu a faça gozar e quase gritar com o sentimento. Estou ficando animado, mas estou com medo. Ela é uma cadela tão forte e astuta que esfolaria minhas bolas. Tenho medo dela, amedrontado, e eu nunca poderia fazer isso com ela. Conheci muitas Marias e tive medo de todas elas, porque queria fazer o mesmo com todas elas. O grande amante, essa é a minha parte. Meu papel porque eu odeio, porque eu temo uma mulher de verdade, porque eu não sou um homem. Várias coisas emergem dessa declaração patética que indicam por que o paciente era sexualmente impotente. Primeiro, há tanto medo e hostilidade expressos em relação à mulher que há pouco espaço para quaisquer sentimentos positivos ou ternos. Em segundo lugar, os sentimentos sexuais do paciente estão tão envolvidos com a necessidade de excitar e satisfazer a mulher que resta muito pouco sentimento para suas próprias necessidades. Ele pode ser capaz de ter um bom desempenho em situações que se aproximam de sua fantasia, pois essas situações o excitam muito. No entanto, as mulheres que ele descreve também o assustam muito, e ele as evita. Em relação a outras mulheres, incluindo sua esposa, ele é muito ambivalente. Terceiro, a origem de todos os medos e ansiedades está em seus sentimentos sexuais quase avassaladores por sua própria mãe. Ela é a fonte da ambivalência que o reduz à imunidade. Ele era oralmente dependente dela e genitalmente atraído por ela, identificava-se com ela e era hostil a ela. Ela é a Madonna e a cadela, a mãe e o objeto sexual. Como ele poderia não falhar, pois ter sucesso significaria possuir sexualmente sua própria mãe. O problema edípico não é exclusivo do indivíduo sexualmente sofisticado. O que é único e característico da sofisticação sexual é a distorção pela qual o medo da mulher é transformado no desejo de satisfazê-la, o medo do sucesso, posse, no medo do fracasso.
Essa distorção deve ser reconhecida se quisermos entender as confusões e contradições que existem em nosso mundo sexual atual costumes. Em um artigo recente de revista, J. B. Priestley escreve: o incentivo e a exploração do erotismo, às vezes por ódio às mulheres e medo do sexo e amor reais, mas na maioria das vezes por ganho comercial, agora constituem uma das piores características de nossa civilização ocidental. A exploração do erotismo na literatura, no cinema e no mundo do entretenimento não seria tão viável se a sofisticação sexual não fosse confundida com maturidade sexual. 2. A distorção que subjaz à sofisticação sexual inclui outra transposição de significado. Antigamente, fracasso significava a incapacidade de inibir ou suprimir um sentimento sexual avassalador. Agora, refere-se à incapacidade de experimentar sentimentos fortes. Ao traçarmos o desenvolvimento psicossexual do indivíduo sofisticado, quase invariavelmente encontramos que ele teve um problema de masturbação bastante severo na adolescência inicial. Ele lutou com ansiedades e culpas que agora, na vida adulta, ele superou racionalmente. Ah, sim, diz o paciente. Eu achava que era prejudicial e errado naquela época. Agora sei melhor. Ele aprendeu que não era a masturbação que estava errada, mas a culpa que a acompanhava. Ele é uma pessoa sexualmente esclarecida. Mas se aceitarmos sua atitude consciente como representante de seus sentimentos inconscientes, corremos o risco de ignorar um problema importante. Pois o problema com o qual meu paciente lutou quando jovem não era apenas sua culpa em relação à masturbação, mas também sua incapacidade de controlar suas atividades masturbatórias. Porque ele não conseguia parar. Havia algo errado com sua força de vontade. Apesar de todas as resoluções feitas repetidamente de não se masturbar, ele se via sujeito a uma prática que, de maneira alguma, mesmo que finalmente conseguisse aceitá-la como inócua, consideraria uma virtude. Assim, cada ato de masturbação era visto como um fracasso da autodisciplina, uma fraqueza da força de vontade, uma derrota para o ego. No contexto de tais experiências, o ato sexual se torna associado à ideia de fracasso, uma associação que persiste no inconsciente e subverte as atividades sexuais adultas. Assim, o medo do fracasso é também o medo de não conseguir controlar o impulso sexual. Ele se expressa diretamente em todo indivíduo que sofre de ejaculação precoce. Em seu medo consciente de atingir o orgasmo rapidamente, ele tenta controlar o impulso sexual, sem perceber que, na própria tentativa de controlá-lo, se tornará tenso, receoso e incapaz de manter a excitação sexual até o orgasmo. O indivíduo com ejaculação precoce encontra-se em um círculo vicioso. Quanto mais ele, as tentativas de controlar ou atrasar o acúmulo de excitação fazem com que ele alcance o clímax mais rapidamente. É precisamente em seu medo de falhar que o sofisticado sexual revela a presença de culpas e ansiedades básicas sobre a sexualidade que não foram resolvidas, apenas ignoradas. O que eu disse sobre um homem é igualmente aplicável a uma mulher em seu medo de inadequação sexual, ou seja, de que ela não terá um orgasmo. Ter ou não um orgasmo não é um critério válido para determinar sua adequação ou inadequação como mulher. Que tipo de símbolo de status é o poder orgástico em uma mulher ou em um homem, aliás? Toda mulher é biologicamente capaz de uma resposta orgástica no ato sexual. Se, portanto, ela não consegue atingir o clímax, isso pode decorrer de uma variedade de condições sobre as quais ela não tem controle consciente. Pode refletir ansiedades e culpas básicas sobre a sexualidade que a impedem de se entregar ao seu sentimento sexual. Pode refletir uma hostilidade inconsciente em relação ao parceiro ou aos homens que inibe seu compromisso total durante a união sexual. Sua resposta é certamente condicionada pela potência sexual do homem e, portanto, pode refletir sua inadequação sexual. Mas, a menos que ela também esteja atuando, sua falta de resposta completa expressa seus sentimentos verdadeiros e deve ser interpretada assim. Nada impede tanto uma mulher de desfrutar do sexo, quanto sua crença de que o ato sexual é uma performance
cujo sucesso ou fracasso determina sua adequação ou inadequação como mulher. A sofisticação sexual é uma barreira tão grande à maturidade sexual que deve ser eliminada se nossa liberdade sexual for direcionada ao prazer e à alegria na vida e no amor. Lamentavelmente, tornou-se parte de nossos costumes sexuais e infiltrou-se no pensamento sexológico atual. É particularmente evidente na atitude contemporânea em relação à masturbação. É uma experiência clínica comum em psiquiatria que pacientes relatem sentir culpa durante a masturbação, mas não durante a relação sexual. Tal situação é considerada bastante normal por muitos terapeutas analíticos e escritores. Edrita Fried diz: "Acho que, em certa medida, a vergonha e a culpa após a masturbação têm uma função de autoproteção, pois avisam a pessoa adulta que pode sair e tentar encontrar um parceiro, mas que se contenta com o autoerotismo, que algo está errado. Acredito que todos estão cientes, incluindo o masturbador, de que o prazer ou satisfação obtida com a relação sexual é muito maior do que aquele que se pode obter pela masturbação. Quando um indivíduo recorre à masturbação, geralmente é porque o prazer do ato sexual está indisponível. Isso pode ocorrer pela falta de membros do sexo oposto, por uma incapacidade neurótica de se aproximar de membros do sexo oposto, ou por um estado de conflito entre marido e mulher, por exemplo. Em qualquer caso, não vejo nada que justifique a aceitação da culpa, vergonha ou ansiedade. Naturalmente, como psicoterapeuta, eu me esforçaria para ajudar um paciente a remover os obstáculos para o pleno aproveitamento do ato sexual. Todo indivíduo perturbado possui culpa, vergonha e ansiedade que ele ligará à masturbação. É função de médicos e terapeutas remover essas culpas, não aceitá-las. O ato da masturbação em si nunca é autodestrutivo e muitas vezes tem o efeito positivo de acalmar um estado de ansiedade. O que é realmente prejudicial à personalidade na masturbação é a presença de culpa, vergonha e ansiedade. Os terapeutas não deveriam descobrir por que um paciente precisa usar um método inferior para obter satisfação sexual em vez de criticar seu uso? Por que há mais culpa associada à masturbação do que à relação sexual? Pela minha experiência como psiquiatra, a culpa sexual fica mascarada na relação sexual pela aceitação social do ato hoje em dia. Existem todos os tipos de racionalizações para justificar a aceitação social da relação sexual por indivíduos adultos. Falamos dela como a forma mais profunda de comunicação entre duas pessoas, como comunhão e compartilhamento, como expressão de amor, e assim por diante. Essas descrições são bastante verdadeiras, mas o fato é que a sexualidade não precisa de justificação. É uma função biológica que deriva seu impulso dos prazeres e satisfações que proporciona. O ser humano é um mamífero placentário. Se não conseguir aceitar sua natureza animal como parte de sua herança biológica, lutará com culpa e vergonha em relação à sua função sexual. Embora seja fácil racionalizar o valor da relação sexual, é difícil justificar a masturbação por razões sociais, e é em referência à masturbação que a culpa em relação à sexualidade se manifesta de forma mais evidente. Uma de minhas pacientes expressou isso claramente. Você acha que minha incapacidade de me masturbar com satisfação anda de mãos dadas com a culpa? É algo. Eu não posso fazer por mim mesmo, então eu quero que um homem faça isso por mim. É difícil admitir essas coisas. Então, ela acrescentou: eu nunca fui capaz de me masturbar até começar a terapia. Na verdade, eu nunca me masturbei. Eu tinha tanto medo das minhas partes íntimas que tinha medo de usar o Tampax até os 22 anos. Tive relações sexuais pela primeira vez quando tinha 23 anos e estava com medo. Eu tinha 25 anos quando me masturbei pela primeira vez. Só ontem à noite consegui me masturbar com algum prazer, mas isso me fez chorar. Eu senti que queria um homem. O choro que se seguiu à massagem prazerosa dessa paciente não pode ser entendido em termos de seu sentimento de solidão. Ela nunca chorou quando sua masturbação era insatisfatória.
Em vista de seu prazer, salientei que seu choro lembrava o choro de pessoas que se reencontram com entes queridos ou parentes que estão ausentes há muito tempo. Ela comentou: Suponho que você diria que é como se eu encontrasse meu corpo novamente. Na masturbação, por causa da ausência de outra pessoa, a pessoa tem a oportunidade de encontrar plenamente o seu eu corporal. Quando a masturbação é satisfatória, longe de isolar, acrescenta mais incentivo para encontrar um parceiro para compartilhar o prazer. A menina que sente que sua vagina está suja e sente repulsa quando a toca com as próprias mãos, mas permite que um menino a acaricie ou tenha relações com ela, está mudando a responsabilidade por sua sexualidade. Da mesma forma, a culpa que os homens sentem pela masturbação indica sua falta de autoaceitação. A relação sexual, então, torna-se uma questão de satisfação do ego, que esconde a falta de satisfação e prazer no ato. Nesses casos, se alguém perfura o véu da sofisticação sexual, expõe a culpa sexual subjacente. Fui consultado por um homem casado de 40 anos, que era pai de vários filhos. Ele estava em análise há vários anos com algumas melhorias, mas sem uma resolução de seus principais problemas. Em nossas primeiras discussões, perguntei a ele sobre seus sentimentos sexuais e sobre a masturbação. Ele admitiu que se masturbou e acrescentou que era uma fonte de considerável preocupação para ele. Fiquei surpreso com essa resposta em vista de sua terapia anterior. Quando assegurei a ele que não havia nada de errado ou imortal na masturbação, ele deu um suspiro audível de alívio. Doutor, disse ele, você removeu uma preocupação que me assombrou por muitos anos. Sempre fico surpreso quando um paciente que esteve em terapia analítica me diz que o assunto de a masturbação não havia sido explorada. É uma das tarefas da análise descobrir e afastar a nuvem de culpa sexual sobre a masturbação que insidiosamente escurece todo o prazer sexual. A afirmação do médico de que a masturbação é uma atividade natural ajuda muito a contrariar os efeitos prejudiciais dessa culpa. Wilhelm Reich certa vez me disse: o paciente que não consegue se masturbar com satisfação não completou sua terapia analítica. Isso não é um incentivo à masturbação. É para dizer que a incapacidade de se masturbar com satisfação indica a existência de culpa sexual que frequentemente está escondida pela aceitação sofisticada do ato sexual. A masturbação é uma experiência de autopercepção e autoaceitação. Como tal, ela tem um papel legítimo na vida do indivíduo, como mostrarei em um capítulo posterior. Em Black Ship to Hell, Bridget Brophy apontou, e acredito que corretamente, que o medo de ficar sozinho está relacionado ao medo e à culpa sobre a masturbação. Só quando se está sozinho é que se sente a tentação de se masturbar, mas só quando se está sozinho há a oportunidade para o encontro consigo mesmo. 3. A terceira área na qual a sofisticação revela sua função defensiva é em sua atitude em relação ao corpo. O crescimento da sofisticação sexual acompanha a aceitação comum de ideias psicanalíticas que, na mente leiga, denotam a dominância da mente sobre o corpo. O fato de que atitudes psíquicas são estruturadas na postura corporal e determinadas pela tensão física é admitido relutantemente. O pseudo-intelectual pode usar sua facilidade com termos psicológicos para esconder sua falta de percepção corporal. É possível contestar a validade de uma interpretação psicológica, mas não é possível argumentar contra a evidente falta de harmonia e graça nos movimentos do corpo. Personalidade e sexualidade são condicionadas pelas funções do corpo e refletidas na expressão física do corpo. A maneira como uma pessoa mantém e movimenta seu corpo nos diz tanto sobre sua personalidade quanto o que ela diz, muitas vezes mais. Em nossas relações com outras pessoas, respondemos à sua aparência física e maneirismos sem analisar a base de nossa resposta. Assim, percebemos se alguém se mantém rígido e tenso e sentimos intuitivamente que essa postura representa uma atitude psicológica correspondente. Não esperamos que tal pessoa seja calorosa e espontânea e, geralmente, não estamos errados em nosso julgamento. De forma similar, como aponta Gordon Allport, confiamos fortemente em muitas assinaturas motoras como índices de personalidade.
A expressão de os olhos, o formato da boca, o tom de voz, a qualidade do aperto de mão e a maneira dos gestos, para mencionar alguns. O conceito, formulado por W. Reich, de que a estrutura de caráter de uma pessoa é funcionalmente idêntica à sua postura corporal, é uma ferramenta importante para compreendermos distúrbios na personalidade e na função sexual. Usei-o como técnica diagnóstica em minha prática psiquiátrica por muitos anos. Os princípios que sustentam este conceito e as observações e conclusões a que ele conduz foram elaborados em um livro anterior, A Dinâmica Física da Estrutura de Caráter. Como este conceito será amplamente empregado neste estudo sobre sexo e personalidade, uma breve explicação de sua tese básica será apresentada aqui. A repressão de um sentimento ou a inibição de uma ação está sempre associada a certas mudanças corporais que distorcem a forma e a motilidade do corpo de maneira característica. Um exemplo ilustrará este ponto. Eu tinha uma paciente que tinha grande dificuldade em chorar e em expressar qualquer som alto, como gritar ou berrar. Quando uma vontade de chorar surgia nela, sua garganta ficava contraída, sua mandíbula ficava rígida e fixa, e o impulso desaparecia. Quando isso acontecia, seu pensamento era: de que adianta? Uma discussão sobre essa atitude revelou que ela remontava às experiências infantis e da primeira infância. Minha paciente era uma das 10 crianças. Ela sempre sentiu que não podia afirmar suas necessidades diante das grandes exigências que os outros filhos faziam à mãe. Nessa situação, ela aprendeu a reprimir seu choro e a inibir seu desejo de mais atenção e afeto. O resultado foi uma jovem de rosto bastante sério, cuja garganta estava constrita, cuja mandíbula estava cronicamente fixa e imóvel, e que tendia a prender a respiração. No decorrer da terapia, tornou-se evidente que era o impulso de sugar que havia sido severamente inibido. Ela tinha considerável dificuldade em fazer movimentos de sucção com a boca. Em uma ocasião, quando colocou o nó do dedo no rosto na boca e tentou sugar, ela explodiu em soluços profundos. Isso aconteceu apenas depois de muito tempo sendo gasto relaxando os músculos de sua mandíbula, garganta e peito. Sua seriedade e sua incapacidade de expressar seus sentimentos foram responsáveis, em parte, pelo seu fracasso como uma atriz. O caso dela ilustra como um problema emocional se torna estruturado em uma atitude física. Talvez a perturbação mais comum, tanto no sexo quanto na personalidade, seja causada por práticas de treinamento de toalete muito precoces ou severas. Se a criança for forçada a se tornar limpa antes de adquirir o controle voluntário dos músculos do esfíncter anal, resulta uma distorção crônica da motilidade pélvica. Nesses casos, a criança usa os músculos glúteos e os músculos do assoalho pélvico para estabelecer algum controle sobre a função anal em substituição ao controle normal do esfíncter. O resultado é que esses músculos se tornam cronicamente contraídos como uma salvaguarda contra sujar ou imundar. O efeito é trazer a pelve para frente e fixá-la nesta posição. Ao mesmo tempo, ocorre uma rotação externa das coxas, característica do problema. Também são típicos glúteos pequenos, duros, retraídos e imóveis. O balanço natural da pelve é fortemente reduzido, de modo que os movimentos sexuais são forçados em vez de livres. Esses indivíduos também têm tendência a empurrar seus movimentos intestinais, em vez de evacuar de forma natural e espontânea. Isso acontece porque a repressão do conflito anal remove o controle consciente sobre os músculos cronicamente contraídos. É surpreendente como essa tendência se generaliza. Um paciente se descreveu como um empurrador. Ele disse: "Faço amor como faço tudo o mais. Empurro nisso." E suas experiências sexuais, assim como suas funções profissionais, muitas vezes eram insatisfatórias. A associação do sexo com a analidade, devido à persistência de um conflito anal não resolvido, é responsável pelo sentimento generalizado de que o sexo é sujo ou imundo. Do ponto de vista físico, existem vários fatores que determinam a resposta sexual de uma pessoa. O mais óbvio deles
é a vitalidade do indivíduo. A sexualidade é um processo biológico que depende da disponibilidade de energia excessiva para seu funcionamento adequado. Condições de fadiga e estados de exaustão diminuem consideravelmente o desejo sexual de um indivíduo. Em contraste, a pessoa mais saudável e energética naturalmente terá uma resposta sexual mais forte. Fatores psicológicos podem distorcer essa relação, mas não podem alterá-la. Indivíduos fisicamente cansados podem manifestar um desejo sexual aparentemente forte. No entanto, a falta de energia reduzirá consideravelmente a intensidade da resposta final ou do orgasmo. O coito nessa condição pode facilmente se tornar insatisfatório. A pessoa sexualmente sofisticada pensa na sexualidade apenas em termos psicológicos e ignora a realidade dos fatores físicos que determinam a qualidade da experiência. É um sinal de maturidade sexual estar ciente do estado de saúde e do corpo. Como a fadiga crônica é provavelmente a queixa médica mais comum atualmente, não é de se admirar que haja tão pouca satisfação sexual real. Muitas pessoas desconhecem o baixo nível energético de seus corpos. Elas transitam entre estados de euforia e depressão, inconscientes da relação desses estados psíquicos com a condição subjacente de fadiga crônica. A pessoa vital possui um equilíbrio psíquico bem equilibrado e estável. Existem muitos sinais físicos de baixo nível de energia: a pele pálida, esbranquiçada ou com aspecto lamacento, o olhar apagado, o tônus muscular do corpo fraco, a falta de vivacidade e espontaneidade nos gestos. Estes são alguns dos critérios confiáveis que utilizo constantemente ao fazer uma avaliação. Apesar de algumas declarações em sentido contrário feitas pelos pacientes, não posso conceber uma vida sexual saudável e satisfatória associada a evidências de vitalidade reduzida. Geralmente, verifica-se que o paciente não sabe o que realmente é uma vida sexual plena e satisfatória. Outro fator físico que determina a qualidade da resposta sexual é a motilidade do corpo. Rigidez que limita o movimento reduz a intensidade da sensação sexual e diminui a resposta orgástica. Rigidez é frequentemente encontrada nos tornozelos, joelhos, quadris, ombros e pescoço. Estes estão sempre relacionados a rigidezes de caráter que representam bloqueios na expressão do sentimento. A pessoa de pescoço rígido é obstinada. O indivíduo inflexível, falando psicologicamente, não consegue dobrar-se fisicamente. Seria ilógico esperar que tal pessoa fosse capaz de ceder ao sentimento de amor. Para resolver tais rigidezes, descobri ser necessário analisar seu significado psicológico e, ao mesmo tempo, restaurar a motilidade do corpo. Por outro lado, existem condições de motilidade exagerada que indicam a presença de condições patológicas de personalidade. O paciente que consegue se curvar quase pela metade para trás pode sofrer da falta de um forte sentimento de coluna vertebral. Tal falta também pode ser descoberta através da análise do comportamento do paciente, e um método de diagnóstico pode ser usado para confirmar as observações do outro. Sempre constatei que a ausência de um forte sentimento de coluna vertebral está associada à falta de força do ego e à perda do senso de si mesmo, ambos importantes, como mostrarei, para uma sexualidade saudável. A cidade de resistir à pressão dos outros, ela respondeu. É assim que os garotos chamam de calcanhares arredondados. Se você se deixa levar por eles, dizem que você tem calcanhares arredondados. Esse era exatamente o problema pelo qual ela estava me consultando. Sua queixa era que não conseguia resistir às investidas agressivas dos homens. O corpo é o terreno comum em que sexo e personalidade se encontram. O corpo não é apenas o reflexo físico da personalidade, mas também o instrumento do impulso sexual. Toda perturbação corporal se reflete igualmente na personalidade e na função sexual. Ao estudarmos a relação entre sexo e amor, nos próximos 2 capítulos, veremos que a base biológica das emoções humanas reside nas funções e necessidades naturais do corpo. A pessoa sexualmente sofisticada não tem consciência dessa relação. Na medida em que é sofisticado,
pode-se dizer que seu sexo está na cabeça. Isso significa que ele funciona com ilusões em vez da realidade. A pessoa sexualmente madura, como eu a vejo, não é sofisticada nem carregada de culpa sexual. Ele não é um performer. Seu comportamento sexual é uma expressão direta de seus sentimentos. Ele não é um ideal, mas também não é um pretenso. Ele não está sexualmente satisfeito em toda experiência, porque as vicissitudes da vida não permitem a perfeição. Sucesso ou fracasso não é um critério pelo qual ele julga seu comportamento sexual. Ele sabe que a satisfação sexual não pode ser separada da satisfação geral na vida. Ainda assim, essas satisfações são suas porque sua maturidade representa um compromisso realista e sincero com a vida e o amor.